Já tá maduro. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Carmen, do canal Carmen Bispo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, curtindo, comentando os meus vídeos, se inscrevendo. Eu agradeço de coração a todos pela gentileza, porque ainda tem muita gente boa, muita gente legal, muita gente com coração bom e da alma leve. Gente, olha só, porque, como diz aí no título do vídeo, por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês? Para incentivar, quem sabe, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não sei, Deus sabe todas as coisas. Mas eu senti no meu coração de falar sobre isso, porque recentemente, quem segue o canal da Rô Costa, viu que ela postou um vídeo falando sobre a conquista, né, da casa própria dela. E que uma pessoa tinha criticado, como é que ela disse ser uma pessoa simples se tem uma casa tão bonita. Ela foi contar o processo dela, né? Ela contou que passou 7 anos orando a Deus, buscando uma resposta para conseguir a casa própria dela. E as pessoas criticam, né? Claro, são aquelas pessoas amargas, porque quem tem a alma leve não critica a vida dos outros. Muito pelo contrário, vê a conquista das pessoas e se alegra. Mas assim, gente, e eu vi aquele vídeo dela falando sobre isso, passou um filme na minha cabeça. Eu disse, poxa, eu tenho que falar isso no meu vídeo, no meu canal. Porque quem sabe não vai incentivar você. Olha só, eu tinha uma casa, eu ganhei uma casa de um vereador na cidade onde eu morava, na cidade de Lábrea, no interior do Amazonas, no sul do Amazonas. Eu ganhei essa casa, é tipo como se fosse minha casa, minha vida, mas a prefeitura estava doando e eu ganhei essa casa de um vereador, da prefeitura, por intermédio de um vereador. E essa casa eu morei poucos meses, acredito que uns 6 meses eu morei nessa casa e eu precisei fazer uma viagem. E essa casa ficou fechada, deixei essa casa fechada e eu precisei fazer uma viagem para Manaus. E essa casa ficou alguns dias fechada e o primo do meu ex, do pai dos meus filhos, pediu para morar nessa casa. O primo dele pediu para morar. E o meu saudoso sogro, né, ex-sogro que não está mais entre a gente, já se foi, ele falou, meu sogro estava lá na cidade de Lábrea, e ele falou com meu sogro, perguntando se ele poderia morar na casa, já que a casa estava fechada, né, tal, enfim. E meu sogro ligou pra gente, falou com a gente, explicou a situação, e nós pegamos, falamos assim, não, pode morar na casa. Né, a gente quer fazer o bem, e às vezes, muitas das vezes a gente acaba se complicando, mas enfim. Deixamos essa pessoa morar nessa casa. E com o passar do tempo, acredito que quase um ano, menos de um ano, nós precisamos voltar para a cidade de Lábrea, né, para nossa casa. E quando nós chegamos lá, nós recebemos uma notícia assim que me deixou muito impactada, muito abalada. Essa pessoa, a prefeitura passou lá que era tipo como se fosse um condomínio, tipo como se fosse um residencial, mas não era fechado, era assim um conjuntinho de casas, digamos assim. Lá pra gente a gente fala assim, conjunto de casas. Era uma casa de madeira com 2 quartos e o piso de alvenaria, mas uma casa bem arrumadinha, bem feitinha, numa área muito legal. E nós recebemos a notícia de que a prefeitura passou por lá, né, fazendo o cadastro dos moradores, e ele, usando de má fé, disse que a casa era dele, e ele pegou, fez o cadastro dizendo que a casa era dele. Gente, eu fiquei
arrasada, muito triste, muito angustiada. Mas não fiz nada. Não fiz nada, passei, sabe, eu não tive ação de fazer nada, essa que é a verdade. E essa casa, ele ficou com essa casa. Hoje em dia ele não tá mais nessa casa, foi embora para Porto Velho, enfim, Porto Velho, que é Rondônia, né? Eu não sei o que ele passou, o que aconteceu com essa pessoa, mas eu só sei dizer uma coisa, gente, que depois que eu perdi essa casa, eu não fiz nada, não briguei, não xinguei, não joguei praga, não fiz nada, apenas entreguei na mão de Deus. E sabe de uma coisa, eu fui analisando e pensando, como Deus ele nos abençoa, como Deus ele traz à realidade aquilo que para nós muitas das vezes é impossível. A Rô Costa, lá do cantinho da Rô Costa, orou 7 anos para ter a casa dela e conquistou e teve. Final das contas, gente, para encurtar toda essa história, porque é uma história bem mais longa, mas para encurtar essa história, depois dessa casa que eu perdi, eu já tive 6 casas. Quando eu vim de lá, eu morei um tempo lá em Lábrea, na casa da minha mãe. Depois eu viajei para Porto Velho, que é no interior, Porto Velho, capital de Rondônia. Fui para lá, passei um tempo lá. E lá em Porto Velho, eu fui morar alugado. A gente morou alugado. Muitas das vezes eu morei numa casa onde a dona da casa, todos os dias, ela ia lá pedir a casa, que estava isso, que estava aquilo, e eu só chorava e orava a Deus. Eu dizia para Deus, Senhor, eu não quero me viver passar por isso, eu não quero. Eu comecei a orar mesmo com muita fé, porque quando você ora com fé, não é, eu vou receber, não, tem que orar com fé e acreditar que aquilo é momentâneo, que aquilo vai passar na sua vida. E quando essa pessoa ia lá na porta de casa, pedir a casa, eu dizia, ai Senhor, eu não quero sair daqui para morar alugado, eu preciso ter minha casa própria. E eu comecei a orar. E Deus abriu uma porta de um terreno com uma casinha de madeira, mas era um terreno muito bonito. Nós compramos essa casa para pagar parcelado. A gente não tinha um centavo, gente, para comprar. Mas nós pagamos parcelado essa casa. E dessa casa, a gente construiu uma casa de alvenaria, onde era uma das mais bonitas da rua. Aí, uma vez na igreja, eu participando de um culto, Deus usou uma pessoa que não era de lá, era uma campanha que nós estávamos participando, que antigamente eu gostava muito de participar de eventos na igreja. Hoje que eu estou um pouco mais parada, mas nesse tempo eu orava muito, buscava muito a Deus. Deus usou uma pessoa e falou assim para mim, Deus vai abrir porta onde não tem nem janela. Só que quando ele falou aquilo, eu tomei posse. Eu disse, eu recebo. Em nome de Jesus eu recebo. E, gente, para a glória do Pai, realmente foi o que aconteceu. Um pessoal lá, dono do material de construção, vendia material pra gente pagar assim, quando a gente pudesse. Uma coisa assim incrível. Só Deus mesmo que faz isso, porque o homem não faz. Vendia o material, a gente pegava lá o que precisava e ia pagando. Ia pagando, Deus me abençoou, fui fazer faxina na casa das pessoas, trabalhar de serviços gerais, e eu fui pagando, trabalhando e pagando. Meu esposo não era empregado, nessa época que eu não estou mais com ele, que é o pai dos meus filhos, né? Ele não era empregado, só fazia bico, e a gente pagou. Foi construindo a casa e era uma das mais bonitas da rua. E as pessoas falavam assim, vocês são ricos, não sei o quê. Não, gente, porque quando Deus abençoa, a gente realmente é abençoado. E o que eu quero dizer com isso, gente, é que quando você não acompanha o processo de uma pessoa, não tem o direito de opinar o sucesso dela. A Rô Costa falando, né, que essa pessoa disse que por que ela disse que ia ser humilde e mora numa casa tão bonita, mas só ela sabe e Deus sabe o que ela passou para ter a casa dela, né? E eu senti no coração de falar isso para alguém. Eu tenho certeza que vai alcançar nem que seja uma pessoa, com meu testemunho. Aí, gente, Deus foi me abençoando, sabe? E eu fui, lá em Porto Velho, eu tive 3 casas próprias. Uma delas, uma pessoa, era um residencial, era um conjunto de casas, que a pessoa não deixou de pagar as parcelas bem pouquinhas, deixou de pagar as parcelas e acumulou umas certas parcelas, e ela foi embora e disse que ela daria casa pra gente, só pra gente pagar as parcelas. Assim, sabe, gente, eu fiquei... Só Deus que faz isso. A gente ficou com a casa, depois com o tempo a gente deu pro irmão do meu esposo, do pai dos meus filhos, né, que não é mais meu marido, a gente é separado.
Mas eu quero dizer o quê? Que Deus, Ele nos abençoa. Lá em Porto Velho eu morei 11 anos, Porto Velho, Rondônia. E lá eu tive 3 casas próprias. Duas, que é esse terreno que eu comprei, que eu falei que tinha uma casinha de madeira e construí uma de alvenaria. E a outra casa foi essa casa que a gente ganhou. A pessoa chegou e falou assim, olha, eu vou dar essa casa pra vocês, vocês pagam só as prestações. E era uma casa de alvenaria bem arrumadinha, organizadinha, sabe, gente? Murada. Só Deus que faz isso. Aí eu vim embora pra Iranduba, vendi a casa, porque assim, a vida da gente é feita de fases, né? Aí foi tempo que eu resolvi vir embora para o município de Iranduba, que é no Amazonas. Aqui eu morei 11 anos alugado, mas sempre sem tendo fé, gente. Sempre orando a Deus. Não, desculpa, gente, 11 anos não, 9 anos. De 2004 a 2013. Aí aqui eu conheci uma outra pessoa, nós fomos morar juntos, a gente não tinha casa, nem eu nem ele. Fomos morar num apartamentozinho bem pequeno. E depois a gente construiu uma casa. Aí em 2013 nós mudamos para essa casa. Morei nessa casa há algum tempo. Depois eu comprei uma outra casa. Aí vendi essa casa. Aí agora eu tô nessa casa aqui também, é minha casa própria. Aí eu quero dizer o que com isso? A gente às vezes, muitas das vezes quando acontece alguma coisa com a gente quer revidar. A gente quer xingar, a gente quer espraguejar. Mas não faça isso, entregue na mão de Deus. Porque essa pessoa que tomou a minha casa, que ficou, usou de má fé, eu não sei o que aconteceu com ela. Sumiu. Sei que ela mora em Porto Velho, essa pessoa hoje em dia. Mas eu não sei o que aconteceu, o que ela passou. Mas eu fui muito abençoada por Deus. Então, você que está aí, tem a sua casa própria, faça um propósito. Faça um propósito de oração, ore com fé. E não desista, porque o meu processo foi longo. O processo da Rô Costa foi 7 anos. Foram 7 anos que ela orou pedindo a Deus. Algumas pessoas vão orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não sei. Porque cada pessoa, gente, tem um processo diferente. Cada pessoa tem que passar por uma situação diferente. Não é porque a Rô Costa orou 7 anos, eu orei, né, algum tempo, não lembro muito bem, porque, como eu falei para vocês, eu já tive várias casas depois disso tudo. Mas não desista. Siga em frente com sua fé e seu foco. Porque lembre de uma coisa, e quando alguém falar alguma coisa para você, isso que você é isso, que você é aquilo, não esquente, entregue na mão de Deus, porque quem não acompanhou o seu processo não pode criticar o seu sucesso. Tá bom, meus amores? Fiquem todos com o Papai do Céu. Deus abençoe a todos. E você tenha paz, alegria no coração de vocês, porque é o que a gente precisa, né, pessoal? Saúde, porque o resto a gente vai em busca. Não corre atrás, porque quem corre atrás sempre fica atrás. Mas vai em busca. Deus abençoe a todos. Bye, bye.